Boa noite, pessoal, tudo bem? Hoje eu vou falar sobre a prova bimestral. Ela já começa na próxima semana, então ela vai começar dia 1 de outubro e vai até dia 7 de outubro. E é naquele mesmo formato lá, você escolhe quando você quer fazer a prova. Mas é bom sempre manter lá o dia da matéria, né, para não se perder. Então, a partir, acho que das 7 horas da manhã do dia 1 já vai estar disponível a prova lá para vocês. Eu fiz uma revisão no Word, que eu vou comentar ela agora com vocês nessa aula, mas ela está lá no AVA também, lá no material de estudo vai estar esse arquivo do Word, são 3 páginas, que é bom vocês terem na hora da prova. Além do slide sobre despesa pública, mas daí nesse meu resumão tá falando, ó, essa questão você vai encontrar lá no slide de despesa pública, tá? Então, vai cair a parte de orçamento, PPA, LDO, LOA, receita e despesa, e vai cair os elementos das demonstrações contábeis e a mensuração lá de estoque, tá? São 14 questões objetivas. No final, eu fiz a prova até valendo 7, era para ser valendo só 6, mas eu vou deixar 7 mesmo. Daí a gente vai fechar o bimestre com 11 pontos em vez de 10, mas não tem problema. Além disso, quem quiser ainda fazer toda a aula no material complementar tem lista de exercício. Eu comentei com vocês que se alguém quisesse um ponto extra, era para ir resolvendo ao longo do bimestre e daí me mandasse por e-mail. Então, quem quiser fazer, ou, tipo, fiz só uma, me manda. Eu dou meio ponto, 0,3, 0,2, enfim. Que você fez, você pode me mandar, mas vai ser esse ponto extra. Daí no final vai estar valendo 12 pontos, mas não tem problema, o importante é vocês fazerem as atividades e aprender. Então, eu recebi de alguém, sim, acho que é seu mesmo, Rafael, eu tô vendo no chat aí, recebi. Então, já está valendo alguns pontinhos nessas atividades que vocês vão me mandando. Pode me mandar até dia 30, enfim. Ai, não sei quantas são, porque toda aula tinha uma, mas eu acho que a aula de orçamento tinha 2 atividades lá, de receita, mas entra lá no material, cada uma das aulas do material complementar tem uma lista. Então, ou 2. Você vê o que você consegue fazer e me manda o que conseguir, tá? Mas eu não sei quantos exatos, acho que deve ter umas. Deixa eu pensar, o orçamento deve ter uma, depois mais 2, 3, 4, deve ser umas 6 ou 7 listas. Mas manda o que conseguir, entende? Isso que é importante. Manda e daí escreve lá no título do e-mail que atividades do bimestre. Beleza? É, bastante coisa, mas manda o que. Eu sei que é muita atividade. Se você ficar fazendo toda semana isso, é complicado. Mas manda o que conseguir mesmo. Nas últimas 2 aulas eu fiz a lista com vocês, lembra que eu abria e daí fiz metade da lista. Então, é realmente questão objetiva, de certo ou errado. Então me mandem o que vocês conseguirem. Já ajuda se precisar. Quem começou a matéria na metade, quem perdeu a atividade, faz que ajuda no final da nota, beleza? Então vamos lá. Eu fui fazendo o resumo, você está vendo a minha tela do Word? Sim. Sim? Sim, professor. Beleza. Então é esse mesmo Word que está lá no AVA, beleza? Então eu fui separando por questão. Então, ali para a questão 1 e 2, eu colocando os pontos que vocês vão ter que lembrar. Então, por isso que fiquem com essa revisão na hora da prova. Então, lá, primeiro item, que o PPA tem 4 anos, lembra que são 3 leis orçamentárias, e a única que tem 4 anos é o PPA. LDO, Lei de Diretrizes Orçamentárias, e Lei Orçamentária Anual, tem 1 ano só. Então, o PPA ele tem 4 anos. Lembre que não é o 4
anos igual do mandato do presidente, do governador ou do prefeito. Sempre quem entrar no governo, a pessoa nova, vai estar no último ano de PPA do anterior. Isso para manter as atividades normais de governo, para o cara não chegar lá e não ter plano de nada, nem saber o que fazer. Então, no primeiro ano de governo, ele termina o plano do gestor anterior. Então, sempre lembre disso. O PPA 4 anos é tipo um orçamento gigante para 4 anos, previsão de receita e fixação de despesa para cada um desses 4 anos. E o período não é igual ao do mandato. Daí coloquei ali um exemplo, tá? O item 2. Quem faz PPA, LDO e LOA não é o Poder Legislativo, que a gente está acostumado a ter essa ideia. Quem faz lei é o Poder Legislativo. Leis orçamentárias são feitas pelo Executivo. Então, é feito lá na Prefeitura, que manda para a Câmara de Vereadores para eles analisarem. Daí, eles aprovam a lei ou fazem alguma alteração. Mas quem elabora as leis é o Executivo, porque é ele que vai ter que saber o que a população está precisando. Tá? Então, lembrem disso. Sempre pelo Poder Executivo. Lembrem que a LDO é uma lei que fica no meio entre PPA e LOA, então uma lei intermediária. PPA é um plano para 4 anos e da LDO dá diretrizes mais específicas para a lei orçamentária anual. Então é um elo entre as duas leis. LDO e LOA são anuais, já falei, então só o PPA que é 4 anos, LDO e LOA são anuais. Lembrar do conceito lá de LOA, que ela faz a previsão de receita, então faz uma estimativa para a receita daquele próximo ano, e fixa a despesa. Lembrem dessas palavras, previsão de receita e fixação de despesa. Fixação de despesa, daí são aquelas ações de governo, a compra de um caminhão, compra de merenda escolar e assim por diante. São todas as ações que vão ocorrer durante o ano. Aí nós temos formas de alterar o orçamento, porque você faz orçamento de 2021 em 2020. E as coisas vão acontecendo e às vezes precisa fazer alteração. Às vezes não, sempre precisa e são várias alterações que são feitas. E essas alterações, elas se chamam lá o item de créditos adicionais. Créditos adicionais, então, é uma forma de alterar o orçamento anual. Daí, ele tem 3 tipos dessas alterações. Então, lá, 3 tipos. Suplementar, especial e extraordinário. Então, se chama crédito adicional suplementar, crédito adicional especial e crédito adicional extraordinário. O suplementar, ele só aumenta o valor de uma ação que já existe. Aquela ação lá, tem 10 mil para comprar remédio, mas notei que preciso de 20, tem muita gente doente. Vou fazer uma alteração no meu orçamento, vou aumentar o valor daquela ação que já existia para comprar medicamentos. Então, se chama suplementar, reforço, aumento do valor lá da ação. Especial é quando eu preciso criar uma nova ação, uma despesa que não existia. Precisei comprar um ônibus escolar, em 2020 eu não tinha previsto lá no meu orçamento para 2021 que eu precisaria desse ônibus escolar. O ônibus quebrou, estragou, preciso comprar. Vou ter que criar uma nova ação, daí se chama crédito adicional especial. Vou criar uma nova despesa. Daí precisa passar pela aprovação do legislativo, enfim. Mas só lembrem que o especial cria uma nova despesa, não aumenta a despesa de uma já existente. E daí a gente tem o extraordinário, que é gasto de guerra e calamidade, que agora, por causa da Covid, tem muito município que decretou calamidade, daí faz decreto toda hora para alterar o orçamento. Beleza? Daí desse tipo, crédito adicional extraordinário. E a última coisa que tem que lembrar para fazer a questão 1 e 2 é daquela classificação de funções e subfunções. Lembra que tinha lá função 10, saúde, subfunção 301, atenção básica, função 12, educação, daí subfunção tinha educação infantil, educação fundamental, enfim.
lembrar o quê? Que todos os entes públicos têm que seguir essa mesma tabela aí de função e subfunção dessa portaria 42 de 1999. Lembrar que todo mundo tem que seguir ela, não cria função nem subfunção. É tabelado por essa portaria e todos os entes públicos têm que usar essa mesma tabela. Beleza? Questão 3. A questão 3 vai estar lá. Deixa eu só aprovar mais alguém aqui. A questão 3 vai ter lá um órgão, vai ter órgão e o númerozinho do lado, unidade e o número do lado. Daí vai ter tudo que tem ali, função, subfunção, programa. E daí vai perguntar assim, qual é a dotação para determinada, vai ser acho que compra de um veículo, assim, qual é a dotação para a compra de veículo. Daí vocês têm que lembrar da ordem, que é que está ali. Primeiro é o órgão, que é como se fosse uma secretaria ou um ministério no federal. Unidade, que é a subdivisão do órgão. A função e subfunção, que é lá da tabela. O programa de governo, lembre que o orçamento é do tipo programa. Você cria um programa lá, mais saúde, e dá um número para ele. Daí tem o programa para formar a dotação orçamentária. O númerozinho lá, que vai ser 0, 1 ou 2, ou uma atividade, ou projeto, ou uma operação especial. E o número da ação. Daí, na verdade, vai ser isso. Vai ter lá o órgão tal, unidade tal, nanã, e daí qual é a ordem para você formar. Além disso, você vai ter que saber essa ordem e mais a conta de despesa, tá? Então, veja, coloquei a ordem aqui para vocês, tá? Coloquei o que é uma atividade, rapidinho, ali, manter as atividades normais, tipo, merenda escolar sempre tem. Então, uma ação que é compra de merenda escolar vai ser o número 2, porque é sempre uma coisa normal. Agora, comprar um ônibus escolar não é toda vez que você fica comprando, todo ano que você compra um ônibus. Então, vai ser um projeto, algo novo, para ampliar o atendimento, expandir. Por isso que eu coloquei essas definições aqui embaixo. Então, atividade, projeto e operação especial, que não é nem atividade, nem projeto, é o pagamento de uma dívida, por exemplo. Pagamento da dívida com o PASEP, que eu tenho lá com o governo federal. Eu não estou mantendo atividade nem ampliando, tem que pagar porque é uma dívida, não tem jeito. Então, coloquei aqui também a definição de operação especial, que coloquei como um pagamento do empréstimo. Também é um tipo de operação especial. Isso para quando vocês estiverem pensando na questão, vocês saberem se é 2 ou 1 na sequência lá do órgão, unidade, função, subfunção, enfim. Daí, como eu vou pedir a dotação e a conta de despesa, coloquei um resuminho das contas de despesa. Só da parte da classificação entre corrente e capital, a primeira subdivisão, que era um número maior. Mas vocês têm que lembrar que sempre 3 é despesa corrente, e pensem que 3 é despesa que não é um investimento e nem dívida. Então, daí tem a subdivisão em 3.1, 3.2 e 3.3. 3.1, pessoal encargo, salário, INSS, todas essas coisas. 3.2 é juros de qualquer dívida que ela possa estar pagando. E 3.3 é todas as outras despesas correntes, que daí entra despesa com pessoa física, pessoa jurídica, material de consumo, entra todas as outras despesas correntes normais. E daí, despesa de capital, que começa com 4. Então, 4 é despesa de capital, 4 investimento, 4.5 inversões financeiras. Daí, coloquei uma definição do que é inversão financeira, que é a compra de qualquer coisa usada. Então, em 4.4 é quando é novo, comprei um carro novo. 4.5, quando comprei algo usado. Coloquei um exemplo ali, uma casa para fazer um depósito. Preciso fazer um depósito do lado da escola. Daí, desaproprie e pego aquela casa lá. Daí é uma inversão financeira, ele é 4.5. E 4.6 é a amortização da dívida, pagamento de empréstimo ou de qualquer outra dívida. Então, vai ser
uma despesa de capital nessa questão. Então, você vai ter que lembrar de toda a dotação e vai ter que lembrar que vai ser 4,4, porque é uma despesa de capital e investimento. Eu acho que é a compra de uma ambulância ou compra de um carro na questão. Mas, então, lembrem que não vai ser 3,3, porque é um investimento. Compra de uma ambulância, construção de uma escola, construção de uma creche, fazer uma pavimentação, é tudo 4,4. Beleza? A questão 4 começa a ser sobre receita, tá? Da mesma forma que a gente tem despesa corrente e despesa de capital, a gente tem essa classificação na receita. Lembre que a classificação por categoria econômica, que isso se chama. Então, classificação da receita por categoria econômica, ela é classificada em receita corrente e receita de capital. Lembrem que só tem 5 receitas de capital. Acho que no decorrer aí da revisão eu coloquei quais são essas 5 receitas de capital. Mas são receitas que vêm específicas para investimento, beleza? E tem 2. O ente público pode ter uma receita. Deixa eu ver só aqui que é. Ah, tá. Lembra que tem aquela questão de ter receita extra-orçamentária e orçamentária. E vocês não podem ter na cabeça de vocês que extra-orçamentária é que não está no orçamento. Extra-orçamentária é outra coisa. Se eu recebi durante o exercício uma receita que eu não previ no orçamento no ano anterior, tipo 2020, fiz o orçamento para 2021. Em 2021, recebi uma receita de convênio para comprar uma ambulância. Em 2020, eu não sabia que eu ia fazer esse convênio. Convênio é um acordo entre os governos, tipo federal com estadual, estadual com municipal, ou federal com municipal, que eles acordam, vou te transferir esse dinheiro voluntariamente para te ajudar a comprar alguma coisa. Isso é um convênio. Então, o ente público lá federal decidiu firmar lá em 2021 esse convênio com você. Então, em 2020, você não tinha colocado no teu orçamento porque você não sabia. Você vai receber esse dinheiro. Esse dinheiro é uma transferência de capital, uma transferência que veio de outro ente para compra de uma ambulância, que é uma despesa de capital. Você vai contabilizar isso normalmente como uma receita orçamentária normal. Ela não é uma receita extra-orçamentária por ela não estar prevista no orçamento. O conceito de extra-orçamentária é outra coisa. Então, só coloquei ali um exemplo que se o ente público recebeu uma receita que não foi prevista, por exemplo, de um convênio, mesmo assim será considerada receita orçamentária. Você vai lançar lá na receita normalmente. Daí coloquei que qualquer receita que vai financiar uma despesa pública é considerada orçamentária. Então, vai financiar, vai pagar lá minha ambulância, ela é uma receita orçamentária. Coloquei as 5 aqui, então, as receitas de capital, qual elas são? Porque vai ter, acho que na questão assim, a receita tal é corrente. Se você lembrar que essas 5 só que são as receitas de capital, todas as outras são correntes. Receita corrente são as de impostos, de contribuições, as transferências constitucionais, que está na Constituição, que o Poder Federal tem que passar para o município, que o estadual tem que passar para o município, são transferências constitucionais. Tipo, uma parcela do IPVA tem que ir para o município, né? IPVA é um imposto estadual que é transferido um pedaço para os municípios, isso é transferência constitucional. Então, todas essas receitas são transferências correntes, são receitas correntes. E daí a gente tem essas 5 que são de capital. Então, operação de crédito, empréstimo bancário é operação de crédito. Alienação de bens, o ente público vendeu um bem para ter uma receita. Amortização de empréstimo, o ente público emprestou um dinheiro e está recebendo esse empréstimo. Transferência de capital é aquela transferência que eu recebi de outro ente público para investimento. E outras receitas de capital são outras, sei lá, uma outra que aparecer de capital.
Então, só tem esses 5 tipos de receita de capital. O resto é receita corrente. O próximo item ali. Existem ingressos extra-orçamentários. Então, não confundam a receita que não é prevista no orçamento com o ingresso extra-orçamentário. Extra-orçamentário, lembra que é aquele dinheiro que entra no cofre público, fica lá e é devolvido. Não paga uma despesa pública. Coloquei um exemplo ali do depósito calção. Então, o fornecedor lá ganhou uma licitação para uma obra bem gigantesca, uma obra de 2 milhões de reais. Para ele garantir que ele vai executar aquilo, ele pega e te deposita lá 15 mil reais. O fornecedor me dá 15 mil reais, tá? Dá 15 mil reais para o órgão público. Quando ele terminar de executar a obra, ela estiver perfeita, o órgão público devolve esse dinheiro para o fornecedor. Isso é um tipo de ingresso extra-orçamentário. Só retive o dinheiro lá do meu fornecedor como uma garantia e depois eu devolvo para o cara. Então, não confundam com não estar previsto com ingresso extra-orçamentário. Coloquei, então, são recursos que entram nos cofres públicos, ficam apenas por um período, não financiam a despesa pública e não passam pelas etapas da receita. Isso também é importante. Lembra que tinha etapas da despesa e etapas da receita. Da receita era dividido em planejamento e execução. No planejamento era a previsão da receita, que era a previsão que se faz na LOA. Daí tinha o lançamento, arrecadação e recolhimento. O lançamento é quando acontece o fato gerador, por exemplo, o carnê de IPTU foi emitido. A arrecadação é quando o contribuinte paga esse carnê de IPTU. E o recolhimento é quando o banco, lá, a instituição financeira, transfere o recurso para o órgão público. Então, a receita extra, ela não passa por isso, ela não tem uma previsão, ela não tem um lançamento. É só um depósito, registro o depósito lá na contabilidade. Quando acontece a devolução, registra uma saída e pronto. Como se fosse uma garantia. Outro tipo de ingresso extra são as consignações de folha de pagamento. O empréstimo consignado é considerado um ingresso extra. Quando eu faço a retenção lá do meu servidor público, é um ingresso extra-orçamentário. Quando eu repasso lá para o banco, por exemplo, o empréstimo que ele fez, consignado, é despesa extra. Só retenho, deixo numa conta bancária por 1, 2 dias e já repasso. Então, lembre que quando entra é uma receita extra e quando ele sai, esse recurso é uma despesa extra. Beleza. Então, coloquei aqui o que é ingresso extra e coloquei aqui tá o exemplo do depósito calção, tá? Expliquei aqui que era lá o depósito. Última coisa para lembrar essa questão. Da mesma forma que a despesa corrente tem um número específico para você identificar lá, começa com o número 3, a despesa de capital começa com 4, também tem isso na receita, escrevi errado aqui. Então, receita corrente começa com o número 1, lá na codificação da conta de receita, é um número gigante, mas o primeiro dígito é 1. E a receita de capital, o primeiro dígito é 2. Então, receita corrente 1, receita de capital 2. Despesa corrente começa com 3, despesa de capital começa com 4. Isso é plano de contas de receita e despesa orçamentário. Depois a gente vai ver o plano de contas patrimonial mais para frente. Isso é só no sistema orçamentário, beleza? Então, essa é a questão sobre receita. Então, a primeira e a segunda e a terceira é mais sobre orçamento, daí a 4 começa a ser de receita. Questão 5. Questão 5 já vai para a despesa. Primeira coisa, coloquei aqui que tem que saber a definição de empenho, liquidação e pagamento. Do ladinho, coloquei slides da aula de despesa. Os slides da aula de despesa vão estar na aula que fala lá que o nomezinho da aula é despesa e receita. E eu coloquei aí na revisão também esses slides. Então, deixe eles também separados lá na hora da prova. Lembre que o empenho vai estar lá nos slides um conceito bem específico dele que está na Lei 4.320 de 64.
Mas lembre que o empenho é aquele momento que o fornecedor participou da licitação, fechou o contrato com o cara, ele ganhou. Eu vou guardar o dinheiro desse contrato lá no meu orçamento. Então, ele compromete o orçamento, a LOA. Tenho 20 mil para comprar medicamento, o cara ganhou a licitação por 15 mil. Eu vou lá e separo esse 15 mil no orçamento para esse cara que ganhou a licitação. Então, é o momento que eu comprometo o meu orçamento com um fornecedor específico. A liquidação é o momento que recebo a nota fiscal, recebi o produto e a nota fiscal. Então, aconteceu a entrega do meu produto, eu liquido lá minha nota fiscal no sistema. E o pagamento é a saída financeira mesmo, tá? Que às vezes eu posso liquidar e daí demorar uns dias para fazer o pagamento. Lembrar novamente das contas de despesa. Então, coloquei elas aqui de novo. 3, despesa corrente, 3.1, 3.2 e 4. Lembrar que como existe receita, ingresso extra, também tem a despesa extra. Daí coloquei ali o momento da devolução do calção é despesa extra. Então, existe receita extra e despesa extra. E saber os tipos de empenhos. Daí coloquei aqui que estão nos slides também. Tá passando normalmente quando eu estou baixando aqui o Word? Tá, professor. Então, beleza. Então, tipos de empenho. Faço empenho global, por exemplo, de um contrato. Fiz um contrato de prestação de algum tipo de serviço por um ano, 100 mil reais. Eu empenho ele inteiro, mas eu vou pagando mensalmente. Faço empenho para o ano inteiro, mas a liquidação e o pagamento é dividido. Esse é o tipo global. O ordinário é quando eu empenho e já liquido e pago tudo de uma vez só. Tipo, comprei um veículo. Empenhei 30 mil, liquidei, fiz a ordem e acabou. E o estimativo é aquele tipo que eu não sei o valor exato. Coloquei ali alguns exemplos. A energia elétrica, não sei quanto eu vou gastar em um ano, enfim. Geralmente é feito daí por estimativa para o ano todo e depois se estorna esse empenho, porque nunca fecha exatamente. Então, daí é o tipo por estimativa. Então, questão 5 sobre despesa. Questão 6. Eu vou colocar vários itens, acho que na questão 6, e você vai ter que me dizer se é uma despesa corrente ou de capital. Coloquei ali um resuminho aqui no 6, então coloquei que despesa de capital é compra / construção de imobilizado. Então, pense que tudo que for tipo um investimento, algo a mais para a área pública, vai ser despesa de capital. Então, compra de um veículo, compra de carteira escolar, compra de computador, todo imobilizado vai ser despesa de capital. Pense nisso. Tudo que é imobilizado, que você já tem noção do que é um imobilizado ou não, vai ser despesa de capital. E construção também. Pense que pavimentação de uma via também, construir uma ponte também é despesa de capital, fazendo algo novo. Pense que um tapa-buraco de uma via, daí não. Daí é uma despesa corrente, uma manutenção lá da via. Mas pavimentar uma rua que não tinha nada é uma despesa de capital. E lembre que lá na divisão da despesa de capital tem 4.4, 4.5 e tem o 4.6. E o 4.6 não é investimento. A divisão no 4.6 é a amortização da dívida. Por isso coloquei e deixei aqui sublinhado. Então, 4 é despesa de capital, 4.4 investimento, 4.5 inversões financeiras. Comprei algo usado, mas é imobilizado. E daí no 4.6 é amortização da dívida. Então, lembrem desse detalhe. E aqui nos exemplos eu coloquei pavimentação de uma via, construção de uma escola, aquisição de um veículo, aquisição de carteiras escolares, aquisição de uma ambulância. Alguns exemplos só para vocês terem em mente que é despesa de capital. O resto é despesa corrente. Paguei salário, é despesa corrente, que é aquele 3.1.
Paguei os juros da dívida, lembrem disso. A amortização da dívida é despesa de capital. Estou amortizando o principal lá que eu emprestei. Mas os juros decorrentes da dívida, daí ele é classificado como despesa corrente no 3.2. E assim vai. Questão 7. Questão 7 tem que lembrar lá das 5 receitas de capital. Tá aqui, tá lá na outra questão que eu já tinha colocado. De novo, operação de crédito, alienação de bens, são os 5 tipos que nós temos de receita de capital. Eu acho que essa questão é assim, tipo, tal receita é receita de capital ou corrente. Daí, pelo nome da receita, vocês vão falar se é de capital ou corrente. Tá? Mas lembre, então, dessas 5 que são de capital e o resto é tudo receita corrente. Questão 8, de novo, parecida com a 6. Saber identificar despesa corrente e despesa de capital. Coloquei um atentar, então prestem atenção. Atentar para amortização da dívida é despesa de capital e juros da dívida é despesa corrente. Beleza? Então vai ser o mesmo estilo. Vai ter vários tipos de despesa, tipo compra de merenda, compra de material hospitalar, amortização da dívida, isso vai me falar qual é corrente, ou vai ter perguntando lá qual é a despesa de capital, daí você vão ter que saber qual é. Então, nessa questão, se atente a esse detalhe ali, então, que a amortização da dívida, que é pagar o principal da dívida, é despesa de capital. E juros da dívida é despesa corrente lá do tipo 3.2. Tem 3.1, pessoal, 3.2, juros, e 3.3, outras despesas correntes. Questão 9. De novo, aquela questão de para não confundir ingresso extra-orçamentário com não estar previsto na LOA. Então, se o ente público recebe uma receita que não está prevista no orçamento, deve fazer a contabilização normalmente. Lembra aquele dinheiro que não era esperado, não estava na LOA, mas o cara recebeu. Vai dar entrada lá normal na contabilidade. Então, o fato de não estar prevista não impossibilita a contabilização. Daí depois faz uma alteração no orçamento lá na despesa para poder usar esse dinheiro. Lembra que tem os créditos adicionais para mudar a despesa. Recebi lá o dinheiro do convênio, não estava previsto, faço uma alteração orçamentária, um crédito adicional especial e incluo lá essa despesa, que não existia antes. Lembrar de mais uma coisa. A gente tem a divisão em receita corrente e receita de capital. E daí tem a subdivisão, que eu coloquei aqui embaixo, 1.1, 1.3 e vai em diante. Deixa eu ir mais para baixo. E lembrar que a receita de concessões, concessão de uma via para o pedágio, recebo lá a grana do pedágio, ela fica dentro desse tipo aqui, receita patrimonial. Aqui também, nessa receita patrimonial, fica, por exemplo, o rendimento de aplicação financeira. Então, pense que é um tipo de receita que você ganha por causa do seu patrimônio. Então, tipo, tenho minha via pública, está concedida lá para o pedágio, o dinheiro que me repassam do pedágio fica classificado como uma receita patrimonial, uma subdivisão, receita de concessões. Tenho meu dinheiro aplicado lá no banco, um patrimônio meu, o que está me rendendo está dentro de receita patrimonial, rendimento de aplicação financeira. Então, lembrem disso também para a questão. Além de lembrar que receita orçamentária que eu não previ e recebi, eu lanço, lembrar dessa divisão e lembrar que concessões é uma subdivisão aqui da receita patrimonial. Daí o resto das subdivisões aqui que a gente tem da receita corrente. Tá? Então, veja que a maioria da prova é da parte de orçamento, receita e despesa.
Então, da questão 1 a 9 é isso. Então, fiquem com esse resuminho. Leiam os slides se preciso. Mas com esse resumo, eu acredito que vocês consigam ir bem. Na questão 10, começa a parte mais patrimonial. Daí a gente viu lá que eu falei para vocês que antes só se preocupavam com a parte orçamentária, só queriam saber de previsão de receita, orçamento, o dinheiro que está entrando, o que está sendo gasto. Isso era o que importava na contabilidade pública. E daí, a partir lá de 2008, 2009, começaram as normas brasileiras de contabilidade aplicadas ao setor público. Então, isso veio com o quê? Porque eles fizeram convergência com as normas internacionais, que são chamadas IPSAS. Então, a questão 10 é só vocês lembrarem isso, que a partir de 2008 e 2009 se deu mais importância ou começou a se preocupar com a parte patrimonial. Pense que antes de 2008, 2009, nem depreciação se fazia no setor público, não estava nem aí para nada. Até hoje, muita gente nem faz a depreciação. Então, era só importante o balanço orçamentário. O balanço patrimonial era lixo. Então, pense que a partir de 2008, 2009, então acho que é bem recente, porque é pouco, 2008, 2009, que começou a se dar mais atenção ao balanço patrimonial, ativo, passivo, PL, enfim. Então, só lembrar disso, questão 10. Questão 11 e 12. Lembra que dentro dos elementos das demonstrações contábeis, a gente tinha ativo, passivo, PL. Daí a gente tinha variação patrimonial aumentativa, variação patrimonial diminutiva e o resultado patrimonial. Então, ativo, passivo e PL é igual ao balanço normal do setor privado. Ativo, passivo e PL. Variação patrimonial aumentativa, variação patrimonial diminutiva e resultado são os elementos da demonstração, como se fosse a demonstração do resultado. Mas é a demonstração das variações patrimoniais, o nome no setor público. Então, é a mesma coisa, receita, despesa e chega no resultado. Receita menos despesa, resultado. Pronto. Só que não se chama receita nem despesa. Então, variação patrimonial aumentativa, variação patrimonial diminutiva. Os nomes dados a receita e despesa patrimoniais lá no setor público, tá? O que tem que lembrar nessa questão? Que ainda a gente tem variação patrimonial qualitativa, além de ter a aumentativa e a diminutiva. E a qualitativa, vocês vão ter que pensar que o lançamento não afeta as contas de resultado. Contas de resultado são a VPA e a VPD, variação patrimonial aumentativa e variação patrimonial diminutiva. Se você pensa no lançamento patrimonial e esse lançamento não tem débito nem crédito nessas contas de resultado, vai ser uma variação patrimonial qualitativa. Só vai mudar a qualidade lá do meu ativo ou do meu passivo, ou do passivo com passivo, ou enfim. Então, coloquei ali, variação patrimonial qualitativa não vai afetar o patrimônio líquido. Por que não afeta o patrimônio líquido? Porque não vai para o resultado. Não afeta o patrimônio líquido quando não vai para o resultado mesmo o lançamento. Então, o lançamento não passa por contas de resultado. Coloquei aquisição de estoque. Então, aquisição de estoque vai debitar ativo e creditar ativo. Ou debitar ativo e creditar passivo, se for a prazo. Aquisição de imobilizado, a mesma coisa. Debita ativo, credita ativo, se for à vista. Debita ativo e credita passivo, se for a prazo. Pagamento de um empréstimo. Vou creditar ativo, saindo do banco meu dinheiro, e vou debitar o passivo, que eu tenho lá um passivo a pagar com empréstimos. Então, esse tipo de fato contábil não é lançado no resultado. Não é lançado em VPA nem em VPD. Lembrar que variação patrimonial aumentativa, coloquei aqui, afeta positivamente o resultado. Ele aumentativa, já está no nome, variação patrimonial aumentativa.
vai aumentar o meu resultado, vai ser uma coisa positiva, uma receita. Por isso coloquei aqui receita de tributos. E variação patrimonial diminutiva vai afetar negativamente o resultado. Por exemplo, despesa com salário. Lancei já direto para despesa. Então, lembrem que VPA é como se fosse receita no setor público e VPD, despesa. Pense que VPD não é sempre saída financeira. A despesa com depreciação, ela é uma VPD, é uma despesa patrimonial, do sistema patrimonial. Diferente da despesa lá orçamentária, não tem despesa orçamentária com depreciação, não tem uma ação de governo lá, despesas com depreciação. É um lançamento só do sistema contábil. Então, aqui a gente está começando a ver a parte patrimonial da contabilidade pública. Até a questão 9 era a parte orçamentária, despesa e receita orçamentária. Então, aqui, pense que VPD é um elemento das demonstrações contábeis, como se fosse a despesa, a conta de despesa do plano de contas patrimonial, VPD. Então, lembre isso, variação patrimonial qualitativa não vai para o resultado do lançamento. Tenham isso na cabeça. E variação patrimonial aumentativa é uma coisa boa, positiva para o resultado, e diminutiva é negativa, uma despesa. Beleza? E aí, veja, só isso aqui, isso para responder a questão 11 e 12. E a questão 13 e 14, lembrar da forma de mensurar o estoque. 2 em específico eu coloquei aqui. Material recebido em doação vai ser o valor justo. Recebi, não sei o valor, vou fazer o quê? Vou procurar o valor justo, o valor de mercado que aquele bem está valendo, naquela data que eu recebi, lembrem disso. Procuro lá o valor de mercado na internet, e isso está valendo tanto, registro por isso, o que eu recebi. Tipo, recebi um veículo em doação, vejo lá na tabela FIP quanto ele está valendo e lanço. Beleza? E lembrar do material para distribuição gratuita, que daí também é uma exceção, vai ser pelo custo original ou custo corrente de reposição, o menor. Então, em resumo, a prova é isso. Então, da 1 a 9 é bem a parte orçamentária, e daí a questão a partir da 10, né? 10, 11, 12, 13 e 14 é a parte mais patrimonial. Então, estejam com esse resuminho para fazer a prova e com os slides da despesa. E os dois, então, estão lá no AVA. Esse resumo está lá no material de estudo e acho que os slides de despesa pública, para vocês olharem os conceitos lá de empenho, liquidação e pagamento, eles estão no material complementar. Então, na verdade, era só isso. Eu queria só falar para vocês como seria a prova e mostrar esse resumo para vocês terem isso de suporte lá para fazer a prova. Beleza? Para quem não estava no comecinho, quem quiser mandar os exercícios, ou fiz um exercício, me manda qualquer coisa para ter um ponto extra, se precisar. A nota, então, ficou 2 pontos daquela primeira atividade, 2 pontos da atividade da semana passada. A prova, daí como eu fiz 14 questões valendo 0,5, daí deu 7, mas vou deixar assim. Então, é 2, 2, mais 7, e ainda mais 1 se você me entregar algum exercício. Se você me entregar quase nada, talvez eu dê meio ponto, enfim. Mas vejam lá as listas. A Rafaela está perguntando se é para entregar todos os exercícios. Não, não é para entregar todos os exercícios. O que é para ter feito mesmo são as 2 listas que estão no AVA, que elas lá valem pontos direto para a nota.
As outras é esse que é para complementar a tua nota, entendeu? Se mandar, fiz esses, professora, 2 listas, beleza. Daí eu vou dando um pontinho a mais. Para mandar no e-mail, deixa eu colocar aqui que é mais fácil. Que é o e-mail, acho que eu prefiro esse do que o do... Esse e-mail eu acesso mais do que o da Uniandrade. Então, manda nesse bruna.81186@gmail.com, beleza? E manda até... Bom, até dia 30 era bom, mas se mandar um pouquinho depois não tem problema também, até eu fechar as notas. Porque como fica do 1 do 10 até 7 do 10 para fazer a prova, tem gente que faz depois, então eu vou estar fechando as notas só depois do dia 7, eu acho. Mas daí, no que eu estiver fechando, quem mandou, mandou. Quem não mandou, daí já não vou ficar esperando, senão fico atrasando com a entrega das coisas, né? Mas é isso, gente. Beleza? Terminei rapidinho hoje, mas é que eu fiz um resumão mesmo já para... Daí vocês já têm lá para estudar e também me guia para eu falar aqui para vocês. Ok? Vocês estão de boa? Estão bem? Não precisa se matar de fazer exercício aí. Faz o que der e é bom para daí vai revisando. Não precisa fazer, nossa, vou fazer todas as listas agora em uma semana, por favor. Eu tô mais ou menos, a Tawane perguntou, eu tenho muita dor na minha cabeça, é uma dor insuportável, daí eu fico imprestável. Ainda bem que eu me adianto com as minhas coisas, então se eu tivesse que pensar muito agora, eu tava ferrada, porque daí eu me dá dor de cabeça, eu tenho que tomar remédio, daí não vou fazer mais nada. Eu tenho que ficar deitada, tipo, 1h30, assim. Daí quando passa, parece que eu tô maravilhosamente bem. Mas daí no outro dia eu tenho dor de cabeça de novo. Eu ia voltar a trabalhar hoje exatamente, só que daí eu fui no médico ontem, daí eu falei de dor de cabeça, e ele falou, não, então você vai ter que ficar em casa mais uns dias. Nossa, que saco, que eu não aguento ficar em casa, entendeu? É muito chato para mim. Mas daí ele pediu para eu ficar até segunda-feira, porque ele falou que eu tenho que ficar 2 dias sem sintoma nenhum, porque senão eu posso estar transmitindo ainda para alguém. Eu falei, então tá, né? Fazer o quê? Mais um fim de semana presa no meu apartamento, não posso nem ir na casa da minha mãe. Mas acho que passa, né? Só que não peguem esse negócio, porque a gente acha que é uma gripe, mas te detona, assim, não é uma coisa boa, não. Então façam de tudo para não pegar. Porque eu achei que agora estava acabando, que eu ia voltar à vida normal, fui pegar isso bem agora. Mas fazer o quê? Estamos aí, né? Sobrevivendo ao Covid. Obrigada pelas melhoras e... dor de cabeça é isso, mas eu sempre tive muita enxaqueca, mas eu nunca tive todo dia, que nem eu tô tendo agora, que daí tá me detonando. Então, beleza. Então é isso, gente. Vou parar de gravar aqui para não ficar falando. E então a gente se fala. Se tiverem dúvidas, pode me perguntar.